Olá, meus queridos, tudo bom com vocês? Meu nome é Sara, eu estou aqui hoje a convite da maravilhosa professora Valessa e ela me convidou hoje para dar uma aula para vocês a respeito da competência 1 do Enem, aquela competência 1 que todo mundo fica bem preocupado. Meu Deus, será que eu vou colocar uma vírgula fora do lugar? Será que eu vou colocar uma crase? Vou deixar esquecer uma crase, um hífen? Enfim. Hoje nós vamos compreender não só o que a competência 1 avalia, mas os principais erros cometidos pelos participantes, erros que constam no manual do corretor do Enem, ok? Então fiquem tranquilos, o objetivo também desse vídeo é ajudar vocês a identificar possíveis dúvidas que vocês possam ter, né? E acaba ajudando, dando uma direção para os estudos. No final ainda vai ter uma listinha de exercícios, então fiquem tranquilos, que vai ajudar vocês a esquematizar muitas coisas, né? Bom, vamos compreender então a competência 1. O que é a competência 1? Pessoal, a competência 1, ela avalia o domínio que o aluno tem em relação à escrita formal da língua portuguesa, né? Porque você vai escrever um texto, esse texto tem que estar na modalidade formal de escrita, né, na norma padrão. E ainda assim, existem dúvidas, né? Mesmo vocês escrevendo sempre, uma outra dúvida às vezes surge. Muito bem. O objetivo também é que vocês compreendam, né, que escrever bem dentro da norma padrão, escrever de forma formal, não é só para o Enem. Vocês serão universitários, com certeza. Então, vocês precisarão escrever trabalhos, artigos científicos, tudo isso exige, né, uma formalidade e o conhecimento da nossa norma padrão. Então, o Enem, primeiramente, avalia isso, né? O aluno tem um excelente domínio da modalidade escrita da língua portuguesa? Então, vamos avaliá-lo em 5 níveis. Que níveis são esses? Bom, vou compartilhar com vocês um PowerPoint maravilhoso que eu fiz, tá? Vou compartilhar aqui. Deixa eu colocar aqui em forma de apresentação. Muito bem. Essa grade que é utilizada pelos corretores do Enem, inclusive está no manual, né? Vocês podem observar que a grade vai de 0 a 5, sendo 0 o desconhecimento total da modalidade escrita formal da língua portuguesa. E de 1 a 5 vai do domínio precário ao domínio excelente dessa modalidade. Mas o que seria esse domínio precário? O que seriam esses domínios intermediários até o excelente? A gente tem uma segunda tabelinha aqui, que é um pouco mais específica. Vejam, eles avaliam a partir de 2 pontos, né, o aluno. A partir da estrutura sintática desse texto e a partir dos desvios cometidos pelo aluno. Então, nós temos o nível 1 a 5, da estrutura sintática deficitária até a estrutura sintática excelente. Muitos alunos perguntam, tá, mas quantos erros eu posso cometer, né, para me encaixar em cada um desses níveis? Pessoal, não existe uma quantificação muito específica em relação aos níveis, né? Mesmo porque são milhares de corretores, é muito difícil ter um corretor, vários corretores quantificando de forma bem exata o número de erros, né? 10 erros, 11 erros, 12 erros, 1 desvio, 2 desvios. Nesse sentido, o Enem, ele exige em somente um nível essa quantificação, que é o nível máximo, o nível de excelência, o nível 5. No nível 5, o texto do aluno pode conter no máximo uma falha e no máximo 2 desvios, ok? A partir daí é muito difícil, né? O corretor ficar contando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 18, 19, 20 desvios. É muito difícil. Então, a análise é feita em relação à estrutura deficitária até excelente e com muitos desvios até no máximo 2 desvios. E na estrutura 5 a gente tem uma quantificação bem exata. No máximo, uma falha de estrutura sintática. No máximo, 2 desvios. Tá? Ok, mas então cometi uma falha de estrutura sintática, 1 e 2 desvios. Sara, o meu texto está excelente, com certeza?
tem mais um ponto que é avaliado, né? É em relação à complexidade do seu texto. Não adianta você fazer um texto com frases extremamente simples, né? Que nem abrem margem para erro, e achar que o seu texto vai ser comparado ao texto de um aluno que utilizou recursos, né, de subordinadas, coordenadas, inversão da ordem, com frases mais complexas, né? Então, você precisa ter uma construção sintática um pouco mais complexa para ser avaliado no nível 5. A partir daí, eles vão avaliar. Então, uma falha, 2 desvios, estrutura sintática é complexa, o aluno se arriscou, então ele encaixa no nível 5. O aluno não se arriscou, fez estruturas extremamente simples, períodos extremamente curtos, não tem como ser comparado ao texto mais complexo. Vamos ver a diferença entre um texto complexo e um texto simplificado. Vejamos. Aqui eu tenho 2 exemplos. Eles são parecidos, mas as estruturas são diferentes. A ideia é a mesma e a estrutura é diferente. Vejamos. Na primeira parte, a gente tem 3 frases. Gente, só lembrando, esse texto, esse parágrafo, né, esses parágrafos que eu vou apresentar, são em relação ao tema de 2018, a manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. E esse trecho, ele foi retirado de uma redação nota 1000, uma parte eu adaptei para simplificar e a outra parte é nota 1000 mesmo. Então, somado a isso, esses algoritmos podem ser usados para moldar interesses pessoais dos leitores. Ponto. O fato decorre da possibilidade dos algoritmos de selecionar o que vai ou não ser lido. Ponto. Isso visa a alcançar objetivos políticos e ou econômicos. Então, nós temos 3 períodos aqui. Versus um período. Somado a isso, tendo em vista a capacidade dos algoritmos de selecionar o que vai ou não ser lido, estes podem ser usados para moldar interesses pessoais dos leitores, a fim de alcançar objetivos políticos e ou econômicos. Veja que 3 períodos. Do outro lado, nós temos um período só, com a mesma ideia, uma frase muito mais complexa. A gente tem aqui o uso de subordinadas, né? Por exemplo, a subordinada adverbial a fim de alcançar objetivos políticos ou econômicos. A inversão de alguns termos. É muito mais difícil fazer um texto, né? Um texto nos moldes do segundo parágrafo, dessa segunda parte, do que da primeira, que são várias frases picadinhas, que quase não abrem espaço para erro mesmo. Mais um exemplo, né? Continuando. Por sua vez, tal cenário contamina o espaço de autonomia previsto pelo sociólogo Manuel Castells. Esse sociólogo caracteriza a internet como ambiente importante para a amplitude da democracia, devido ao seu caráter informativo e deliberativo. E olha a mesma ideia de outra forma. Nesse cenário, a divulgação de notícias falsas é utilizada como artifício para dispersar ideologias, contaminando o espaço de autonomia previsto pelo sociólogo Manuel Castells, o qual caracteriza a internet como ambiente importante para a amplitude da democracia devido ao seu caráter informativo e deliberativo. Olha só, a gente tem aqui subordinadas, a gente tem adjetiva, né, o qual caracteriza a internet como um ambiente importante. Nós temos um parágrafo composto de uma frase extremamente complexa. Parágrafo não, né? Uma parte do parágrafo. Um parágrafo nunca pode ser composto por uma frase só. Uma parte do parágrafo composto por uma frase bem complexa. E do outro lado, nós temos, primeiramente aqui, um parágrafo bem simplificado com frases picadinhas. Então, um aluno que permanece na zona de conforto, criando textos com frases muito picadinhas, pequenas, simplificadas, ele não vai ser avaliado em nível máximo, ok? Mesmo pela complexidade do texto construído. Muito bem. Então, eu falei aqui que você vai ser avaliado a partir dessa grade, vai ser avaliado a partir da estrutura, né, da complexidade da construção do seu texto. Se estiver muito simples, volta lá no seu texto, dá uma lida. Se estiver com frases muito pequenas,
dá uma reestruturada no seu parágrafo. E agora a gente tem que entender o que é essa estrutura sintática e o que são essas falhas de estrutura sintática e o que são os desvios. A gente precisa avaliar isso de maneira mais pontual, ok? Então, primeiro, vamos avaliar o que são os problemas na estrutura sintática. Gente, é só começar a dar aula, é interessante, né? Que começam os cachorros a latir. Um momento. Bom, pessoal, agora a gente tem que compreender o que são essas falhas de estrutura sintática. Quais são esses problemas de estrutura sintática que os alunos mais cometem? Em relação à estrutura sintática, 2 são os problemas mais cometidos pelos alunos: truncamento e justaposição. Vamos compreender o que são? Primeiramente, o truncamento. Pessoal, o truncamento consiste em separar, isolar partes do período, né, da frase, que não deveriam estar isoladas, como, por exemplo, subordinadas, coordenadas, né? Subordinada, ela nunca pode estar separada da oração principal. Coordenada também. Vamos ver 2 exemplos aqui de truncamento muito cometidos pelos alunos. O tabagismo é um grande desafio de saúde pública, ponto. Visto que acarreta inúmeras doenças, ponto. Como câncer de pulmão, traqueia e brônquios, ponto. E pode levar o paciente, inclusive, à morte. Então, aqui a gente tem separação de coordenada, tem separação de subordinada, e isso não pode ocorrer. Nessa frase, nesse período, não deveria ter ponto final, né, nenhum. Antes do visto que, né, antes do como, antes do e. Outro exemplo. Por isso, cabe ao Estado investir em políticas públicas, ponto. Implementando outras medidas sugeridas pela Organização Mundial de Saúde. Mais um exemplo clássico de separação, né, de partes do período que não deveriam estar separadas. Antes aqui do implementando, não deveria haver ponto final. Então, muita atenção, não isolem subordinadas, não coloquem pontos finais em excesso no seu texto, em locais onde eles não deveriam estar, tá? Os pontos finais. E a justaposição é um pouco oposto, mas existem outros problemas também de justaposição. A justaposição é quando, em locais onde deveria haver o ponto final, há uma junção ali e a frase vira toda uma coisa só. Outros exemplos, outras situações que caracterizam a justaposição são repetição de palavras, excesso de termos, né? Preposições em excesso, artigos em excesso. Também a ausência de termos, né? Faltando artigos ou faltando preposições. Perfeito. Então, aqui um problema clássico de justaposição. Então, esses são os problemas, tá? Repetição de termos, excesso de termos ou falta de termos. E também a ausência não só de termos, mas de pontos finais, né? Vamos ver um exemplo. Logo, é mister que medidas sejam tomadas para reverter o quadro. Cabe ao governo federal de investir em campanhas educativas, visto que a falta de conhecimento é um dos principais fatores que leva ao subdiagnóstico de problemas de saúde mental. Está vendo que isso compromete completamente a leitura, assim como o caso de truncamento, compromete a compreensão do que está sendo dito, né? Aqui nós temos, após o quadro, seria necessário um ponto final, excesso de preposição, de investir, excesso de palavras, repetição de palavras, falta. Então, repetição, gente, repetiu, coloca um risco para que o corretor desconsidere aquela palavra. Ao ou, excesso de, aqui tem um artigo a mais, né? Ao ou, subdiagnóstico de problemas de saúde mental. Então, justaposição. Quando você deveria colocar pontos finais e não coloca, além disso, excesso ou falta de vários outros termos no seu texto. Tá bom? E agora que nós vimos esses 2 problemas, que são os principais problemas de estrutura sintática, vejamos também os desvios. Quais são os desvios mais cometidos pelos alunos? Bom,
Em relação ao desvio, a gente sabe que podem ocorrer 2 desvios no máximo, né, e uma falha de estrutura sintática no máximo para você ser avaliado com a nota máxima. Primeiro ponto, os desvios, eles são avaliados em classificados em 4 categorias, ok? A primeira categoria são os desvios da convenção da escrita. O clássico, né, problema de acentuação, a ortografia, ausência ou o hífen quando não deveria ser colocado, uso irregular de maiúsculas e minúsculas no seu texto, problemas de separação silábica. São erros clássicos que a gente identifica de cara, né? Ortografia, a palavra escrita de maneira errada. Não esqueça de acentuar, colocar todos os acentos, colocar todo... Esqueci a palavra. Tá? Acentuar, então, a sua... Corta, tá? Colocar todos os sinais gráficos no seu texto, acento, cedilha, cortar o T, pingar o I, tá? Então, para não incorrer em desvios de convenção de escrita. Segunda classe de erros são os desvios gramaticais, né? Os desvios gramaticais são vários, então aqui a gente vai abordar ponto a ponto. Primeiro ponto, concordância verbal e nominal. A concordância verbal nós conhecemos bem. Nós não vamos escrever eles né? Nós no texto. Não é formal, não está previsto na nossa modalidade formal de escrita. A concordância nominal, eu peço bastante atenção, porque existem casos de exceções, né? Casos específicos em relação à concordância nominal. E um deles, que é muito cometido pelo aluno, e que eu, inclusive, trouxe aqui, e é abordado no manual, é o uso, a concordância de termos como necessário, obrigatório, proibido e permitido. Por quê? Esses termos, eles concordam em algumas situações e não devem concordar em outras situações. Quando necessário, obrigatório, proibido e permitido concordam? Quando o termo seguinte vem acompanhado de um artigo ou de um pronome, ele é bem especificado. Quando o termo seguinte não vem especificado por um artigo, um pronome, ou seja, é mais generalizado, não há concordância. Vamos ver exemplos com a palavra necessário, por exemplo. É necessária uma ação do Estado. Então, aqui o próximo termo vem com o artigo uma. É necessária uma ação, concorda. Mas se não vier ação, não vier com o artigo, é necessário ações, não concorda. São necessários os projetos versus é necessário projetos, tá? Os projetos concorda, projetos não concorda. É necessária a solução versus é necessário solução. Não concorda quando a solução vem especificada por um artigo, quando não vem mais generalizado, não concorda. Por último, são necessárias algumas medidas, aí o pronome, versus é necessário medidas, ok? Então, muita atenção. Outro ponto é o uso de bastante e bastantes, muito, pouco, meio, caro, barato, como advérbio e como adjetivo, tá? Existem diferenças, e eu vou colocar, inclusive, na lista de exercícios aí, uma partezinha para que vocês possam recordar. É só uma dica que eu dou. Pesquisem a respeito, principalmente de bastante e bastantes, que é um erro muito comum que nós observamos. Bom? Segunda classe de erros gramaticais, de desvios gramaticais, é a pontuação. Então, a vírgula sendo usada de maneira irregular, por exemplo, para separar o sujeito do predicado. Tal ação visa a superar os desafios relativos à vacinação no país. Tal ação é o sujeito e visa é o verbo. E a gente não pode fazer essa separação. O documentário Take Your Pills relata a vida de jovens que utilizam psicoestimulantes com o intuito de potencializar a produtividade no trabalho e nos estudos.
O documentário Take Your Pills é o sujeito e relata é o verbo e a gente está isolando o sujeito e não pode ocorrer. Outro uso muito comum de vírgula de maneira errada, separar o verbo do objeto por meio de vírgula. Né? O documentário Take Your Pills relata. Relata o quê? A gente tem ali o objeto direto, concordam? A vida de jovens que utilizam psicoestimulantes, né, com o intuito de potencializar a produtividade. Então, nós estamos separando o verbo do objeto. Isso não pode ocorrer. Outro ponto é separar a conjunção subordinativa ou a locução conjuntiva da subordinada por meio de vírgula. Temos aqui um exemplo. Estimular a leitura ainda é um desafio em nosso país, visto que, vírgula. Então, a gente tem que, visto que é uma locução conjuntiva, subordinativa, e não deve estar isolado da subordinada. Quase 30% da nossa população é analfabeta ou possui nível de alfabetização rudimentar. Muito cuidado com isso. Outra questão. Adjuntos adverbiais mais longos, com 3 termos ou mais, precisam estar entre vírgulas. Vamos ver aqui uma frase onde isso não ocorre e seria considerado um erro. O governo, com a ajuda das mídias, deve investir em campanhas de conscientização. Esse com a ajuda das mídias, né, é um adjunto adverbial. Não está isolado. É um adjunto adverbial relativamente longo e não está isolado. Então, isso aqui seria considerado um desvio gramatical. A ausência de vírgula em outras situações, por exemplo, adjetivas. Maria da Penha, mulher cuja luta deu origem à lei que leva seu nome, é a fundadora do Instituto Maria da Penha. Então, mulher cuja luta deu origem à lei que leva seu nome, deveria estar isolado, né, entre vírgulas, e não está. Okay? Exemplos de problemas de saúde consequentes do tabagismo são câncer de pulmão, de esôfago e de brônquios. Há uma enumeração, né, dos tipos de cânceres, uma enumeração que não está isolada entre vírgulas. Isolada não, né? Separada por vírgulas. Então, muita atenção na enumeração, que você precisa utilizar a vírgula para separar os elementos. E outro sinal gráfico também que exige atenção, né, precisa de atenção, é o uso de aspas. Utilize aspas em citações diretas, obrigatoriamente. Em expressões fora do contexto usual, é muito mais raro utilizar nessa situação, né, porque a gente não usa muito expressões em questão de ironia no texto formal, né? Em títulos de obras, filmes e documentários, por exemplo, vocês utilizem, né? E em expressões estrangeiras que ainda não foram incorporadas à nossa língua, também expressões devem conter aspas. Okay? Muito bem. Terceiro ponto de desvio gramatical é o paralelismo. Paralelismo, gente, quando não é bem utilizado, quando não está presente no texto, ele pode, inclusive, comprometer, gerar ambiguidade, comprometer a compreensão daquele texto. Por exemplo, vamos ver alguns exemplos. Exemplos de problemas de saúde consequentes do tabagismo são câncer de pulmão, de esôfago e de brônquios. Aqui há o paralelismo, a repetição da mesma estrutura sintática no caso de enumeração. Segundo exemplo, exemplos de problemas de saúde consequentes do tabagismo são câncer de pulmão, esôfago e brônquios. Né? Então, aí há, inclusive, uma ambiguidade, né, que pode gerar a falta da preposição nos demais itens da enumeração. Outro exemplo, que também é um problema, né, que gera ambiguidade, é algumas consequências da depressão e a ansiedade são isolamento, a dificuldade de executar tarefas diárias e, em último caso, suicídio. Então, aqui nós vemos consequência da depressão e da ansiedade. Enumeração, repita a preposição. São isolamento, a dificuldade
e suicídio. Então, aqui a gente não tem uma regularidade na estrutura. Se você coloca o artigo, coloque em todos. Se você não coloca, retire de todos. Então, seria o isolamento, a dificuldade de executar tarefas e o suicídio, tá? Ou retira de todos, para que a estrutura fique regular, ok? Por último, emprego incorreto de pronomes. Pronomes, a gente tem que ter muita atenção, principalmente aos pronomes oblíquos. O uso do pronome oblíquo, ele exige, né? Ele tem regras, não só do pronome em si ser usado, né? A função sintática do pronome na frase, como também a localização desse pronome na frase. Então, vamos atentar a isso. Por exemplo, em relação aos dependentes químicos, é imprescindível que o governo os ofereça apoio. A gente tem aqui o pronome oblíquo os, que cumpre função de objeto direto, mas a frase exigiria um objeto indireto aqui. Então, seria lhes ofereça apoio. Muita atenção. Outro ponto, que é a localização do pronome. Nesse viés, se faz necessária uma intervenção pontual. Nesse sentido, a gente não começa orações com pronome oblíquo, né? Então, seria faz, se necessária, uma intervenção pontual. Também na lista de exercícios vai haver uma listinha com o uso dos pronomes oblíquos, que às vezes causa algumas dúvidas. Por último, não, a gente ainda tem a crase, né? A crase também é um ponto que precisa de muita atenção, porque não existe uma regra generalizada da crase, tá? A crase tem várias regrinhas. Então, a gente pensa, a crase eu uso aquela clássica teste, né? O clássico teste de colocar um nome no masculino depois. Se tiver ali a preposição, então no feminino vem a crase. Mas existem questões em relação à antecedência de pronomes, próximo a outras preposições, pronomes possessivos, nomes de cidades, estados e países têm a sua regra própria, nomes pessoais. Então, a gente tem que ficar muito atento a isso. Mas, no caso, a crase vem antes de nomes femininos, né? E uma regra que a gente pode utilizar na dúvida seria essa, sabendo que existem outras regras também que precisam ser seguidas em outras situações. Mas nessa situação, por exemplo, entreguei o objeto à secretária, feminino. Entreguei o objeto ao secretário. A preposição aparece no masculino, a crase aparece no feminino. Em relação à porta, já falamos sobre isso. Em relação ao sapato, já falamos sobre isso. Então, a preposição aparece no masculino, a crase aparece no feminino. Darei um presente à garota gentil. Ok, feminino. Darei presente a garotas gentis. Por que a crase não apareceu, sendo que garotas aí é feminino? Porque não há concordância. Então, não há contração de preposição junto com um artigo. Né? É a preposição pura. Né? Versus a concordância, darei um presente às garotas gentis. Aqui está concordando. Então, existe uma contração de dois termos. Preposição junto com o artigo. Na frase anterior, não havia artigo, ok? Terceiro ponto, muito importante prestar atenção aos desvios de escolha de registro. Estamos escrevendo um texto, temos que ser formais, não utilizar informalidades, não cometer o erro de informalidades e também a questão da oralidade, né, interferindo na língua escrita. Por exemplo, essas ações vão estar ajudando as pessoas. Isso é formal? Não. Essas ações irão ajudar as pessoas, estarão ajudando as pessoas. Não vão estar. A vítima do desaparecimento não foi encontrada, o que mostra que a segurança está um pouquinho negligenciada, né? Diminutivos, expressões de oralidade, né, no final, né? Evitemos.
A melhor medida para combater a corrupção é aumentar a punição para os corruptos. 2 erros. Medida para combater. Isso é interferência da oralidade. Punição P/ os corruptos. A gente não está escrevendo um texto no WhatsApp, correto? Nem na internet. Estamos escrevendo um texto formal. Então, muita atenção para não haver essas informalidades no seu texto. Por último, aqui é a letra D, não é a letra C, tá? Tá errado aqui. Bom, desvios de escolha vocabular. Pessoal, leitura. Leiam para compreender os termos e o contexto de uso desses termos, o significado de fato. Muitas pessoas utilizam termos de forma errônea. Vamos ver alguns exemplos. O indivíduo depressivo tende a ser solidário, ou seja, viver em solidão. Viver em solidão é solidário? Não, solitário. Diante da atual conjectura, é difícil fazer uma análise precisa da situação. Conjectura não, conjuntura. A mobilidade urbana é comprometida devido ao intenso tráfego nas vias. Tráfico não, tráfego. Nesse contexto, é necessário fazer uma descrição do problema. Não, descrição, descrever. Os cidadãos devem ser dirigentes em relação aos seus compromissos. Não dirigentes, diligentes, de diligência, ok? Muitos políticos ficam conhecidos por infligir a lei. Não, infringir, de cometer uma infração, ok? Então, esses são os principais erros, falhas de estrutura sintática e desvios verificados, né, no Enem, inclusive estão no manual do corretor, são muito cometidos, muita atenção com isso. Agora vocês vão receber um roteirozinho para estudos, tá, para ajudá-los também a compreender algumas regrinhas, pesquisar algumas coisas de forma mais direcionada, ok? Então, a aula é isso, gente. A competência 1, basicamente, avalia dessa forma. E muita atenção na hora de escrever, muita calma também, leiam bastante. Inclusive, quando receberem, pessoal, o texto de vocês fazem, né, produzem os textos e recebem os textos bonitinhos, marcadinhos, com canetas coloridas, né, com várias anotações. Prestem muita atenção. Estudem os erros que vocês mais cometem e reescrevam o texto, porque isso é extremamente importante para que a sua mente comece a internalizar essas regras. São muitas, de fato, né? Mas tudo com o treino fica muito mais tranquilo. Um beijo para vocês e vejo vocês na universidade, tá ok?